tem Bíblia aqui dentro. Se quiser, tem aqui na sala do lado, acho que tem Bíblia aí. Tá. Vamos lá, quem achou aí, quiser começar, fica à vontade. Então o cordeiro quebrado primeiro dos 7 selos, e ouviu um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, com o barulho de um trovão: Venha. Olhei e vi um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa real. Ele saiu vencendo e conquistando. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo, e ouvi o segundo ser vivo dizer: Venha. Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra sobre a terra, a fim de que os homens matassem uns aos outros. E ele recebeu uma grande espada. Sim. E havendo aberto o terceiro selo, ouve dizer ao terceiro animal: Vem. E vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos outros animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não identifiquei o azeite e o vinho. 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? 11. Desculpa. Cada um deles recebeu túnicas brancas, e foi falado que repousasse ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. E quando ele abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, o sol escureceu como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira, como vento forte. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, toda escrava e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e rochedos: Cai sobre nós e escondei-os da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Vamos para o 7, então? É. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar: Não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados:
144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram marcados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 foram marcados. 9. Depois disso, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ó louvor o louvor e a glória, e a sabedoria, e as nações, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos falou, dizendo: estes que são vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e esbranquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus livrará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? Então a gente tem lido aí o livro já, nós estamos no 6º capítulo hoje, e no 7º. A gente pôde perceber no capítulo 5 o desespero de João, quando ele viu o livro todo selado e percebeu que não havia ninguém digno de abrir o livro. E aí, no capítulo 6, esse desespero, esse sentimento acaba porque já havia sido dito que o leão de Judá, o Cordeiro de Deus, ele seria aquele que era digno de abrir esse livro. E o livro ele tem o sentido da história, do desenrolar da história, do final da história. Então, quando o Cordeiro de Deus, o próprio Cristo ressurreto, o Senhor na sua glória, ele abre, começa a tirar os selos, ele está revelando a história, aquilo que vai ser o final da história, a continuidade da história, diante daquela revelação que o apóstolo São João estava recebendo ali na ilha de Patmos. E é interessante que o livro ele é selado, e o selo era uma marca do rei, do monarca, do imperador. Se a gente for lembrar lá da história de Daniel, lá no livro de Daniel, quando os governadores, os sátrapas tiveram inveja de Daniel, e eles foram ao rei, pediram ao rei para publicar um documento, fazer um edito, dizendo que ninguém mais poderia se prostrar diante de nenhum Deus, fazer nenhuma oração, invocar nenhum nome que não fosse o nome do imperador. E aí Daniel, eles fizeram isso como uma armadilha, e o rei ele gostava muito de Daniel. E aí quando o rei percebeu que aquilo era uma cilada
para matar Daniel, o rei não podia mais voltar atrás, porque aquilo que ele tinha selado, né, a palavra que ele tinha dado, tinha empenhado, ele não poderia voltar atrás. Então, os selos aqui, né, representam esse poder, né, que o Cristo tem. E aí o caminho que a gente tem percorrido aqui para fazer o estudo do livro do Apocalipse é que esse texto ele está muito ligado, muito relacionado à história daquele tempo do primeiro século, né? No finalzinho do primeiro século, quando o Império Romano ainda dominava e o Império estava numa perseguição contra os cristãos e contra os judeus. E aí o imperador Nero, né, aqui já era Diocleciano, né, no final do primeiro século. Meu filho é lá. Doce. Ainda tem isso. Primeira vez. Primeira vez que eu fiz, gente. O que eu te fiz? Está aprovada para continuar. E aí, Roma era o grande poder, né? Era o grande poder de então. A história, quem mandava na história era Roma. E aí João está recebendo de Deus a revelação de que Roma, na verdade, não tem tanto poder assim. Porque no final das contas, quem vai, né, dizer como essa história vai acabar é o próprio Senhor. E aqui então começa o Senhor, né, começa o Cordeiro de Deus, o próprio Cristo, mostrar como seria o final dessa história. E aí começa aí a aparecer alguns símbolos, né? Então vamos lá. Vocês entenderam o que eu falei? Perfeitamente. Ficou claro? Ficou claríssimo. Alguém não entendeu? Gostaria que eu repetisse? Representavam 12 mil, só 12 mil, todas as tribos. Todas elas eram só 12 mil. Então, a gente vai falar disso para frente, né? Mas você pode avançar a falar sobre isso aí para atender a sua pergunta. O número 12, né, a gente tem visto aqui que é um número que tem um significado dentro do contexto judaico. Né? Então o número 12 é o número da plenitude, é o número da perfeição. E aqui são 12 vezes 12, tá? Daria 144 mil. Seria, né, a plenitude da perfeição, né? É um quadrado de 12, né? Número sagrado multiplicado por 1000, né? Então o que representaria a totalidade, né, das tribos de Israel, né? Que na verdade não são apenas as tribos de Israel, mas são todos aqueles que se prostraram e adoraram e serviram ao Cordeiro, ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando diz assim, né, os testemunhas de Jeová, por exemplo, eles creem que só 144 mil é que vão entrar no céu. Eu já peguei meu número. Né? Por causa Então, dessa passagem. Cadê o texto? Eu já percebi. Eu já peguei meu número. né, então o céu é um céu Compacto. restrito, limitado. Né? Os milhões e milhões e bilhões, né, de pessoas que existem hoje, daqueles que já existiram ao longo da história, só 144 mil que vão se salvar. Onde é que fica o Cristo aí? É só fazer essa pergunta para eles, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Muito bem, então, vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ouvir o primeiro dos 4 viventes dizer como o estrondo de um trovão: vem. Então vi aparecer um cavalo branco,
cujo montador tinha um arco, deram-lhe uma coroa, e ele partiu vencedor e para vencer ainda. Então, Acho que tem que lembrar os 4 seres viventes, né? Que foi falado na semana passada. Não sei se todo mundo se lembra quais eram os 4 seres viventes. Tinham olhos, todo o seu corpo, né? Um deles tinha a face do homem, o outro tinha a face do leão, o outro tinha a face da águia, né? E o outro tinha a face do novilho. Muito bem. Então, esses eram os 4 seres viventes. É eles que estão chamando, né? Venha. Eles estão chamando João para ver, né, o que significa cada selo daquele, né? Então, o primeiro selo aparece um cavalo branco, que tinha um cavaleiro, né? Um arco. E o arco era a arma de guerra que era utilizada com muita habilidade pelos partos, o povo parto, que era assim um dos poucos povos que conseguia fazer frente com o exército romano por causa dessa habilidade que eles tinham. Então, a revelação está mostrando para João que o cavaleiro, né, do cavalo branco que saiu com o arco, ele saiu, né, deram a ele uma coroa e ele partiu vencedor e para vencer ainda. Então, uma parte, né, daquela arrogância, daquela soberba, daquela ostentação que Roma tinha, seria destruída por esse povo que era representado por esse cavalo branco, por esse cavaleiro. Ok? Que foram os bárbaros, né, que vieram e atacaram o Império Romano. Então, assim, tem como. Chamados de bárbaros, né? Era chamado de bárbaro. Faço ideia, né? Faz ideia. Como eles não eram. Depois abriu o segundo selo, ouviu, né, o outro animal, o outro ser vivente dizer vem, e apareceu outro cavalo então, né, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe então uma grande espada, né? Espada é o símbolo das guerras sangrentas, né? Então, o poderio de Roma seria destruído, né, na visão, primeiro pelos partos, né, que eram esse povo, os bárbaros, né, que tinham um grande exército e que eram bons atiradores do arco. Depois foi dado poder aí, não é mais esse outro cavaleiro, ele não representa um povo, mas representa uma situação. Ou seja, ele está dizendo que a paz que havia, né, porque Roma tinha um lema que era a paz romana, né, e a paz romana era uma paz de sangue, né? Então, se você me obedecer, se você pagar os seus impostos e se comportar direitinho lá dentro do seu quadradinho, fizer tudo aquilo que a gente mandar, você tem paz com Roma, você pode fazer o que quiser, basta você adorar os nossos deuses, adorar o nosso imperador, pagar os seus impostos e respeitar as ordens que a gente der. Então, era paz de sangue, né? Era uma paz que era uma paz imposta pela força, né? Pelo poder que Roma tinha. E aí, está aparecendo aqui um cavaleiro do cavalo vermelho que vai acabar com essa lógica e com a paz e vai semear discórdia, desarmonia entre todos os povos, né? E principalmente todos os povos contra Roma, né? Então está dizendo que a esse cavaleiro foi dada uma espada, né? Que é o símbolo de guerras sangrentas. Então haveria ali muitas guerras em que esse poder, essa hegemonia de Roma também seria abalada por conta disso. Ok?
O terceiro selo, né, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro vivente, né, o terceiro animal, dizer: vem. Eis que apareceu um cavalo negro, cujo cavaleiro tinha na mão uma balança. Ouvi então uma voz vinda no meio dos 4 seres vivos, que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízo. Esse aqui está mais ou menos na cara assim o que significa, né? Vocês conseguem enxergar o que esse terceiro selo representa? Na guerra vem a fome, né? E aí há muito pouco o que vender. E quando há escassez, o preço sobe. O denário era para o salário do trabalhador, era para alimentar a família, né? Mas aqui está dizendo que aquela quantidade de trigo era suficiente somente para uma pessoa comer. Ou, então, o tal do denário já não estava sendo suficiente para a família se alimentar. Essa ideia está trazida com esse selo. Então é a ideia da fome, da escassez. Né? Haveria uma grande fome, né, no império todo. Porque se a gente for parar para pensar assim, o Império Romano era o mundo inteiro daquele tempo. Era um ou outro povo que ainda não tinha sido dominado, né? Mas a maior parte, né, já tinha sido dominado por Roma. E alguns que estavam lá, que tinham sido dominados, mas se rebelavam, né? E aí está dizendo assim, vai haver a rebelião, né? Vai haver um povo que vai se levantar, a paz vai acabar, a fome vai chegar, e junto com a fome vai chegar a morte, que é o 4º selo, né? Então, quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º vivente que dizia: vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado, né? O cavalo esverdeado significa a cor do cadáver quando está em decomposição e principalmente por causa da doença, da peste, né? Então, seu montador, né, chamava-se a Morte, e o Hades, né, o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Gente, eu preciso atender. Oi, mano. Você não gosta? Não é? Um saco é pouco. Temos que trazer mais saco, né? Não tem mais saco. Não vai saco, né? E é assim que tem que Semana passada fosse 2. vai para quem buscar. Ah, não precisa Aqui de pipoca mesmo. Não é pipoca, sim? Tá bom. Calma, deixa eu atender o jogo, tá? Porque vai falar daqui a pouco com você. Bota 2 mãos, depois dela. Ele guarda na pipoca. Eu vou ter que internar. Mas é só para observação, porque às vezes a gente está muito instante. Se for para casa, acontece alguma coisa, o médico deixou ela ir para casa, pior. Isso não é nada não, fica tranquilo. Alguma coisa não? Tá. Pessoal, Então é melhor ficar lá. subiu mais aí, eu estava 18. 18? Não, tem que ficar lá assim. Melhor. Mas abaixa rápido, ele bota no médico. Calma que esse Davi não vai comer rabanada esse ano. Tá? Só no ano que vem. Então, abriu o 4º selo, né? E aí fala da morte, né?
que seria, né, essa morte viria pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Né? Então, seria meio que um resumo, né, daquilo tudo que estava acontecendo nos selos anteriores. Né? Então, viria lá o povo, né, que era um bom guerreiro, a paz ia acabar, a guerra ia surgir, viria a fome, com isso as pestes, as doenças surgiriam também, e aí todo esse ambiente de caos faria com que uma grande parcela, né, a quarta parte, diz que 1/4 da terra seria exterminada, segundo o autor. Era a área dominada pelos romanos. Era o que eles detinham naquele tempo, né? Assim, não era muito conhecido de então, né? Bem, cada um eliminava uma parte, uma parte, outra parte, aí dominava tudo. O objetivo era encerrar, liquidar. A verdade era mostrar que eles não eram tão poderosos assim, né? Eles tinham poder, tinham uma força, mas não eram tão poderosos assim. E aí, assim, embora tivesse não foi uma coisa, né? legiões espalhadas por toda a área, né? Mas aí vem um grupo de inimigos, né? E ataca uma área. Não está atacando ao mesmo tempo todo o império. Vai minando área por área, né? E aí vai solapando o império. É essa a ideia. Vai diminuindo a força, né? A resistência, né? E aí eles, quando vinham para cá para proteger aqui, desvaneciam o outro lado. Aí o outro lado era atacado, né? Atacado. Isso assim, a gente... Estratégia de guerra. Eu não sou tão bom em história assim, mas o Império Romano, ele foi até pelo menos o 4º século, né? Hegemonicamente, assim, né? Ele conseguiu sobreviver até o 4º século. Então, não foi uma coisa que aconteceu estanque, né? Aconteceu naquele momento, né? Mas foi uma coisa que foi acontecendo naquele período, né? E nos séculos seguintes. Levou bastante tempo. Levou bastante tempo para que tudo isso acontecesse da forma como foi descrito aqui. É o imperador Constantino, né, que promoveu a religião da igreja então existente com o império, tornou a igreja do império, foi no século III. Mas mais uma vez, né, a visão que a abertura dos selos nos dá é de esperança, né? Esse é o objetivo, do livro, né? Trazer esperança, porque havia perseguição, sofrimento, dor, e aí precisava trazer esperança. A revelação do Senhor é uma revelação de esperança. E a gente está vendo aqui assim que se a gente for parar para pensar nos nossos dias, vocês conseguem perceber que existe semelhança? O tempo, a gente está historicamente numa outra era, num outro período, mas existem, né, os que dominam, os que têm força, né? Tem aqueles que são os exércitos poderosos, mas se levantam aí os talibãs, né? Os outros, né, novos, que eu nem sei a nomenclatura ainda, né, mas estão se Estado Islâmico. Estado Islâmico, né, e tantas outras coisas que vai minando, vai de alguma forma mostrando para esses que dizem que são tão poderosos, né, que eles não têm tanto poder. Né? Teve lá na década de 70, né, os americanos foram contra os vietnamitas, né? Passaram uma vergonha danada, né? Não conseguiram, né? A guerra teve que acabar, eles vieram embora e perderam feio, né? Agora a guerra aí, quando no governo lá do Bush pai, foi lá contra o Iraque e não conseguiram fechar também, não conseguiram dominar,
Afeganistão. Né? O Afeganistão. Né? E assim, meio que parece que a história se repete, né? A história é cíclica mesmo, né? Parece que os acontecimentos do passado, eles se repetem nos nossos dias, e aqueles que acham que têm todo o poder, eles não são tão poderosos. Prepotentes, né? Eu acho que fica um ensinamento para a gente, né? A própria palavra já diz pré-potente, né? Eles se julgam antes que são poderosos, que têm a força, que têm o poder. Então são pré-potentes, eles não detêm. No Vietnã eles perderam porque não conheciam o território. Os vietnamitas conheciam muito melhor. Né? Lá no Iraque, foram prepotentes de novo. Prepotência nas grandes civilizações. Você mesmo Hitler. Não conseguiu. Sim. Quer dizer, a história se repete. Napoleão. A história se repete. São muitos, né, os exemplos, né? E aí a gente para pensar assim vamos falar da questão do poder econômico, né? Roma, né, detinha o poder, a economia, né? Mas isso não foi capaz de fazer com que a fome e a miséria chegasse até eles também. Chegasse no império e destruísse o império. E aí a gente vê aí histórias, né, de economias que eram economias muito estáveis, né, e que estão aí no colapso, né, os americanos, a própria Europa lá, né, a maioria dos países. A própria China. Né, a China, né, agora que estava bem e meio que já sente isso tudo, né, há uns anos atrás, a Rússia, uns anos atrás, né, na década de 70, de 80, a Argentina, aqui na América do Sul, né, o maior problema da China vai ser a fome. Os argentinos, eles, né, não tinham problema com dinheiro, né, hoje passa uma dificuldade tremenda lá, né, muita luta, muita dificuldade. Então, assim, essas coisas meio que elas vão se repetindo, né? E aí a gente precisa entender assim, que a nossa segurança, né, a nossa proteção, o cuidado das nossas vidas não está na força, não está no poder econômico, não está na estabilidade da nossa saúde, porque todas essas coisas elas dependem de Deus, né? Cristo é o Senhor da história. Cristo é aquele que controla e conduz todas as coisas. Controla não no sentido de manipular, né? Mas ele permite até que coisas ruins aconteçam. A gente vai ver aqui agora o quinto selo, né? Que fala das almas daqueles que tinham sido imolados, né? Por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz, né? Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dada então uma veste branca e foi-lhes dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos que seriam mortos como eles. Né? Então, assim, até mesmo entre os justos, aqueles que, por causa do testemunho da palavra de Deus, né, por não terem se dobrado, se curvado diante das injustiças cometidas pelo império, né, esses também não seriam poupados, né? Eles não se curvaram, não se dobraram, né, mas mesmo assim eles foram como sacrifício, né? Foram imolados, né, como o próprio Cordeiro foi, né? Foram sacrificados por amor à palavra de Deus. E aí a recompensa que eles têm são as vestes brancas, né? As vestes de justiça e o conforto de que eles deveriam esperar, porque ainda haveriam muitos outros que ainda passariam por essas coisas todas, né? Que passariam por esse sofrimento, por esse martírio também, por causa da palavra de Deus.
Então a gente precisa, né, perceber também que o Evangelho não é só conforto, né? O Evangelho, ele é sacrifício também. É muito bom a gente poder, né, viver debaixo da graça de Deus, ter a proteção de Deus sobre as nossas vidas, o cuidado dele, a provisão e todas as coisas, mas a gente não pode perder de vista no horizonte que se a gente realmente encarnar aquilo que a palavra nos ensina e a gente começar a se levantar, né, e testemunhar de uma maneira mais contundente, talvez muitos daqueles que sejam simpáticos a nós por causa do nosso jeito de ser, né, da nossa paz, da nossa tranquilidade, se a gente começar a apontar para eles, né, que eles começarem a perceber que a vida deles não é uma vida tão legal e tão boa, porque às vezes eles são desonestos, são injustos, né, não andam de acordo com aquilo que a palavra diz e ensina, talvez esses comecem a torcer o nariz para a gente e se bobear vão querer até nos matar. Então, existe, né, ser cristão, seguir a Jesus, implica nisso também, é saber que a gente pode ser odiado realmente por causa da palavra de Deus. Essa semana a gente teve aquele sequestro lá na Austrália, né? E o maluco queria que o pessoal segurasse uma bandeira dizendo que Maomé era o Senhor. Aí eu fiquei me perguntando, você seguraria essa bandeira? Você apareceria para o mundo inteiro segurando essa bandeira só porque tem uma arma apontada para a sua cabeça? Nossa, sim, eu sou mãe, né? A gente tem que se posicionar diante das crianças, das adolescentes, né? Que no caso não são mais crianças. E é muito fácil a gente dizer, não, eu não faria de jeito nenhum, tal, mas é fácil dizer aqui, não pode dar arma na cabeça. Assim, tranquilamente, eu respondi para as minhas filhas, tranquilamente, eu diria que eu não podia segurar aquela bandeira. O cara podia me matar nos próximos 5 segundos, mas eu ia explicar para eles os meus motivos, né? Com muito medo, com muito terror, né? Por aquela situação toda, mas será que nós como cristãos, hoje eu sou um verdadeiro cristão? A minha madrinha era muito católica. A primeira vez que ela foi à Itália, ela foi ao Coliseu. E ela se converteu, ela nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Ela se converteu no Coliseu, porque ela sentou ali e ficou pensando, quantos cristãos foram mortos aqui? E eu nem digo para ninguém que eu sou cristã, mas no meu país eu tenho uma liberdade de ser cristã, então eu não falo para ninguém. Que vergonha, ela saiu dali, ela chorou muito, o guia ficou até preocupado, porque ela já era uma senhora e tal. Ela chorou, voltou e se apresentou a uma igreja, procurou uma igreja, mas ela se converteu no Coliseu, como exemplo daqueles cristãos que foram entregues aos leões. Será que nós somos capazes de dizer, não, obrigada, sua bandeira eu não estou afim, não. Eu não posso segurar essa bandeira. Tem essa bandeira, né, física, né? Mas tem aquelas bandeiras que elas são aquelas bandeiras ideológicas também. Eu acho que essas não aparecem tanto, né? E aí é uma coisa para a gente pensar também, né? Porque essas coisas elas são muito sutis, né? Às vezes, segurar uma bandeira do Estado Islâmico, a gente consiga dizer não, né? Mas às vezes uma outra coisa mais sutil, a gente nem perceba, nem dê muita atenção para ela, né? Então, assim, são inúmeros os exemplos que a gente pode dar, né? De coisas simples do dia a dia, né? Por exemplo, um troco que se recebe a mais no ônibus, ou no mercado, na padaria, né, no restaurante, né, quando o garçom vem e traz a conta e você percebe que ele não comandou lá determinadas coisas,
E aí, né, você vai dizer, não vai dizer que aquilo ali veio a mais ou não, né? Pode ser a questão do, está muito em moda aí, da corrupção, né? Do não se deixar corromper, né? E a gente, será que se essas oportunidades chegassem para nós, né? Se a gente estivesse em situações, em locais onde a gente estivesse vulnerável a esse tipo de coisa, será que a gente conseguiria realmente ser firme e resistir a essas coisas? Porque é fácil a gente dizer quando a gente está falando de longe, né? Mas o sequestro aconteceu na Austrália. A gente faz essa reflexão aqui, né? É fácil olhar para a televisão e saber que essas coisas estão acontecendo no Congresso, mas acontece também na nossa prefeitura, né? E aí, né? A gente quando vai negociar, né, na Secretaria de Fazenda, na Secretaria de Obras, né, vai fazer qualquer coisa, será que se o cara chega para você e fala assim, meu irmão, para andar o teu processo tem que ter dinheiro, né? E aí, você faz o quê? Confia em Deus? Ou vai lá, saca do bolso e dá o dinheiro pro cara para que ele possa adiantar um processo que tem que andar? Guarda no trânsito, né? Então, assim, você está se coçando, né? Porque esses dias eu vi uma pessoa. Esses dias eu vi uma pessoa recebendo uma proposta mais tentadora ainda. Que uma pessoa dizia para outra assim: eu trabalho no fórum, me dá o número do teu CPF que o teu processo vai andar. Sem querer dinheiro. Na irmandade. Só porque era amigo, né? Porque era amigo. Foi um bom lado. Na realidade, as lições dos selos de Apocalipse se aplicavam naquela época do Império Romano, se aplicam agora na época do Império Americano, vai se aplicar quando vier a grande tribulação. Está se aplicando sempre. Se renova em função da situação vivida. Mas e os outros que já estão esperando lá há meses? Mas a Bíblia diz que Mas acontece que o fórum não é dela. Essa pessoa é funcionária do fórum. E o Estado é laico. E o Estado é laico. Então, ela não está favorecendo um irmão. Ela está burlando a lei em detrimento de outros. Deixa eu ver uma coisa, pastor. Olha só. Nós estamos viabilizando alguns projetos Minha Casa Minha Vida. Todo dia eu recebo pessoas fazendo inscrição. É óbvio que se eu estou nesta assembleia, aqui nessa igreja, eu digo, gente, olha só, vai ter um projeto muito bacana, bom demais, façam suas inscrições. Eu gostaria de privilegiar os meus irmãos. É óbvio que eu não vou negar nenhuma inscrição, nem vou colocar um na frente do outro, mas eu tenho o desejo e a alegria e a satisfação de atender os meus amigos. Mas aí você fazer uma propaganda, né, e divulgar aonde é a sua área de ação é uma coisa, mas agora você dizer, olha, venha, que eu te coloco na frente, eu vou te ajudar, aí não. Mesmo sem dinheiro. Não, mas eu tenho essa, por exemplo, o pastor Marcos, eu posso botar na frente criança grávida e tal, vai tudo na frente. Sim, mas tem uma regra pré-estabelecida, né? Tem uma regra pré-estabelecida. Idoso, por exemplo, eu, né? Não, só não tem 65. Não, cada criança não 70 mil. Crianças, idosos e deficientes físicos. Não, mas aí vai ser na frente dos outros, mas não na frente dos outros deficientes físicos, idosos e gestantes e etc. Igual fila de transplante de órgãos, sabe? A gente vê Isso muito isso. As pessoas estavam na fila há anos esperando. E tem gente que vai na igreja. Recebi uma bênção, eu era o último da fila, Deus me abençoou. Deus me abençoou e alguém errou lá no arquivo e eu errei na frente. Mas pera um bocadinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas se a pessoa bota os joelhos no chão, começa a orar, interceder, clamar,
Deus passa na frente sem você usar o funcionário lá tudo. Então Deus está sendo desonesto? Deus é honesto. Não, peraí. Não, Deus Mas não é. Entendeu? A gente, olha só, mas aí a gente está indo Aí quem ora mais? Não, a gente está indo contra um princípio que a gente defende muito aqui na igreja e sempre fala dele, que é a questão assim, Deus não me ama mais do que ele ama aquele que não, aquele que ainda não teve uma experiência com ele. Ele ama todos igual. Iguais, mesmo amor. Mas os iguais, o mesmo amor. esses todos são diferentes diante de Deus. Tem gente que é mais fiel, tem gente que ora mais, tem gente que faz a obra dele, etc. Mas então a nossa oração então é a oração que move a mão de Deus. Ah, depende. A gente às vezes enche o saco dele, assim, muito. A oração, aquela parábola do juiz Iníquo, que a mulher insistiu, e Deus deu. Porque por causa da insistência dela. O juiz Iníquo? Aquela parábola do juiz Iníquo. O juiz não prestava, etc. Tal. Mas o juiz deu para se livrar dela. Sim, mas eu acho que sim, mas se a gente for ler o texto, né, o que Jesus está dizendo assim, aquela mulher foi atendida porque aquele juiz queria se livrar dela. E como é que termina o texto? Não, ele julga a causa dela. Julga a causa dela porque ele queria se livrar dela. O juiz Iníquo queria se livrar da mulher que eu estava lá sei disso, enchendo a consciência dele. eu sei disso. Mas Mas se o até texto mesmo o continua. juiz Iníquo, para se livrar da mulher, ele julga a causa dela e resolve o problema dela e a favorece, imagina um Deus mas será que ele não é resolveu a Iníquo. causa dela favoravelmente? Mas não, gente, peraí, então senão Deus ia colocar aquilo dali. Não, mas na verdade, Não é a oração. Eu acho que ali o que Deus quer dizer é a insistência na oração. Você orar até o seu resposta, que pode ser não, ou sim, ou espera. Mas olha só, a oração. A gente sabe disso. Mas olha só, a oração pelos ensinamentos de Jesus é uma oportunidade de relacionamento com Deus. Oração não é petição apenas. A oração que Cristo, né, que Jesus ensina pra gente, é uma possibilidade da gente se relacionar com Ele. É uma oportunidade da gente estar na presença dEle e de poder se abrir para Ele com toda a nossa intensidade. Colocar diante dele tudo aquilo que é o mais íntimo que a gente não tem condição de colocar diante de ninguém. Então entra no teu quarto, né, fecha a tua porta e em segredo vai e ora. Aquele quarto não é o quarto de casa, né? Aquele quarto é o quarto da bagunça, é o quarto das ferramentas, é o quarto, né, onde está tudo desorganizado que a gente nos chama uma visita para conhecer. E é nesse lugar secreto, da onde está tudo desorganizado, tudo bagunçado, que Jesus deseja ter uma relação com a gente. Então, a oração é uma possibilidade da gente estar em relacionamento com Deus, ser encharcado pela presença dEle, entender qual é a vontade dEle e a partir disso a gente poder caminhar nessa mesma direção, né, do reino de Deus. Né? Porque se Deus ouve a oração só de quem está na igreja, então quem está no mundo não adianta orar. E aí Deus não atende a voz de ninguém mais, Ele vai atender a voz só das pessoas que estão na igreja. Me desculpa, assim, mas eu não acredito num Deus desse, assim, é a minha posição. E a questão do juiz também é a questão da esperança. Manter a esperança. Porque ele bota essa questão, olha só, a questão deles ali, o cara é iníquo e a mulher é chata pra caramba. Mesmo nessa relação, a coisa se resolve. Ou ela achava ela desesperada. Mas não, ela não perdeu a esperança. Ela persistiu. Desesperada no seguinte, estava aflita, porque ela precisava ter a causa dela resolvida. Sim, mas o problema é resolvido. Um homem que vê uma mulher desesperada, tentando ser, né? Chama a gente chata. Eu nunca vi ninguém chamar a mulher do fluxo de sangue de chata. Nunca vi. Não, nunca vi. Mas ela não insistiu, ela só apareceu a hora que estava no descanso e ela foi
gente. ficou Vocês esqueceram de Ana. Ela não ficou precisando. Ana ficou ali chorando ali porque ela queria um filho. E olha que o marido dela era muito legal com ela. Ele gostava até mais dela do que da outra que tinha filho, a menina. Mas ele amava, não se incomoda. Dava a melhor carne para ela. Mas ela insistiu que ela queria um filho. E Deus ouviu a oração dela. Ela era chata? Não. Ela tinha ela tinha aquela dor de não ter filhos, gente. Era o sonho dela ter filhos. E ela insistiu até que Deus... Ela insistiu tanto, ela estava tão desesperada, que ela falou, se o senhor me der, eu te entrego ele. E ele vai servir na tua casa. E ela abriu mão de criar um filho, de ter um filho nos braços e entregou a adolescente. E ela arriscou pra caramba, né? 8 anos. Porque o sacerdote lá não era meio 7-1. Tanto é que os filhos dele, todo mundo dançou, né? Todo mundo morreu lá na pior. E Samuel, e ela entregou Samuel. Ela fez uma troca ali, gente. Ela fez uma promessa. É por isso que essas coisas, gente, é muito complicado. Por que é muito complicado? Porque a gente foi para a igreja. Por que todo mundo sobe a escada da Penha ali? Vai para Aparecida do Norte fazer coisa. Se o senhor me der isso, eu vou lá pagar a promessa. Mas é baseado em quê? Na Bíblia. O entendimento é errado? Porque a oração, eu acho que uma das, e a mais importante, maior importância da oração é justamente o relacionamento com Deus. Que a partir do momento que você ora, conversa com Ele, ou você insiste, você está ali na presença dEle, até por causa da sua necessidade, você aprende a se relacionar com Ele. É uma alegria quando a oração é respondida. Entendeu? Mas agora tudo bem, mas a oração também é petição. Mas é quando a nossa oração não é respondida. Ela é intercessão pelo outro também. São várias facetas da oração. Quando a oração não é respondida, a gente diz assim, puxa Jesus, dá para falar. Mas aí a gente deixa de aprender porque a oração não foi respondida. Mas não é o caso. E aí assim, isso para mim é magia, né? Deus é um ídolo, eu vou lá e manipulo ele, né? E ele vai e atende aquilo que é o meu interesse. Isso aí é o que a gente vê no paganismo. E no caso de Ana, essa questão aí, no caso de Ana, fica muito expressivo ali o altruísmo, o desinteresse em ter para si. Tanto que a proposta que ela faz é essa: eu quero ter um filho, tanto que eu nem me importo de entregá-lo. Ela queria ter a dignidade dela. É isso, como aconteceu lá no Sim, caso. mas não deixa de ser um desejo dela, meu bem. A minha dignidade como mulher. Sim. Naquele tempo, a mulher que não tinha filhos, ela era um zero, a margem da sociedade. Sim. Qualquer que seja a intenção, o motivo dela que levou a insistir tanto, ou para ter um filho para restaurar a dignidade, ou para ter um filho para ter o prazer de gerar, ou para ter um filho para fazer frente a outra mulher dele, ou a sociedade, mas existe. Era sarcástica. Sarcástica com ela, entendeu? Quer dizer, então, só sei que ela tinha o desejo que Deus... Não era só a menina, a sociedade era sarcástica com a mulher que não tinha filho. Eu acho assim, eu penso que a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus, ele não pode estar pautado nessa coisa da troca. Porque às vezes Deus não ouve a nossa oração. Não. Né? E aí assim, a gente precisa perceber que Deus ele está cuidando da gente em todas as coisas. Até mesmo quando as coisas não acontecem da maneira como a gente gostaria. Né? Porque aqui está dizendo, muitos morreram por amor à palavra de Deus. E é assim, Deus é injusto então porque deixou esses morrer? Por causa da injustiça do império, do imperador? Então Deus é injusto? É porque assim, o nosso relacionamento, ele não pode estar preso, que eu acho que é o grande erro do cristianismo, né, hoje, de uma maneira de uma forma muito intensa, muito acentuada, essa coisa assim, você entrega a tua vida para Jesus e você vai parar de sofrer, você entrega a sua vida para Jesus e você vai receber dele todas as coisas, né? Você é cabeça, você não é cauda, né? Você é aquele que é o abençoado, vai ser pai de nações, pai de multidões, né?
Se nós vou pegar um exemplo aqui nosso. Pode ser. Quando a gente chega aqui para uma reunião, a gente ora. Sim. Pela necessidade desse rapaz que está lá, todo quebrado, mas você veio para pregar. É uma intercessão, nossa intercessão por uma pessoa que está sofrendo, a gente quer ver ele bem. Se Deus vai curar completamente, não vai, né? Não sei, mas é nosso dever, em solidariedade, fazer nossa operador, fazer a nossa parte de orar. Sim, E é uma oração de petição. Nesse momento a gente está ganhando até, quer dizer, a possibilidade de ver a ação de Deus, a manifestação de Deus. E um relacionamento com Deus que a gente tem esperança nele, fé nele, de que nós temos alguém para a gente pedir. Mas aí a gente está isso orando aí é pra pelo favor. outro. Sim, A gente está orando pelo outro. é a fase de oração que é a intercessão. Mas, por exemplo, quando eu oro, por exemplo, até pelo meu filho, ou então para ver uma causa minha que está na justiça lá, agarrada e tal, é para o meu benefício, é para o meu benefício. Meu amigo não, disse que eu vi a situação, não disse que ele Mas aí é muito diferente. Se a gente ora agora Mas aí é muito Bianca, diferente a gente. Bianca sair Mas desse quadro. é diferente a gente orar pela nossa causa que está na justiça do que ter o irmão que vai dizer assim, me dá o número do teu CPF, que eu vou pegar e vou fazer o teu processo andar. São duas lógicas muito diferentes. Orar, né, colocar diante de Deus e confiar em Deus, né, é diferente da gente pegar e confiar no amigo que vai nos ajudar. E aí como é que fica aquela história do... Lembra? Gente, geral que quer falar, vocês estão passando na frente. Eu também quero falar. Faz um pensar. Peraí, depois você fala. Você em nenhum momento levantou o braço para falar. Então, tá. O que eu aprendi por Deus é o seguinte, nem tudo que a gente pede, mas ele não vai dar o resultado que a gente espera, mas nos conforta de uma situação desagradável. Né? Então, tudo que eu vou pedir a Deus vai me dar tudo aquilo, mas eu posso ganhar muitas outras coisas e muito mais, né? Sem assim, apelar para Deus, em apelo praticamente. Tem horas que a gente apela para Deus mesmo. Né? Mas eu aprendi a lidar com a situação de não apelar. E deixar que Deus trabalhe na nossa mente, no nosso pensamento, na forma de pedir também, em outras coisas, mas a gente pede. Eu não apelo, não, eu peço. Mas se ele não escutar, eu mas não de, né, assim, de dar uma outra condição para a gente entender a situação. Se não espere, né? O Juliana quer para mim. Agora é fácil. Posso falar? Esqueci. Olha só, o que eu vou dizer, eu não ia falar, mas a Maria me cobrou. A Maria te mandou falar. Falou de troco e de sobras, que ele pode. Nós temos uma conta mil. E aí, muita gente e tal. E na hora a gente não deu para anotar. A dona deu o troco errado pra gente. Cheguei em casa, olhamos e tal. Voltei para mim e devolvi o dinheiro. Não estou dando como eu sou bonzinho. Tá? A dona não sabia o que fazia, chamou o gerente, a diferença, vou dizer, R$102. Que ia sair do pagamento dela. Entendeu? O mercado não perdoa. Estão dizendo vocês aqui, ó, a gente tem que orar a Deus, mas você tem que fazer fazer a nossa parte. Porque você faz alguma coisa só para mostrar que judiar isso, não. Fazer a coisa que Deus está vendo. Tá? Então, nesse aspecto, a gente tem que ter muito cuidado em todo o setor da nossa vida, no trabalho, do CPF, essas coisas, a gente tem que ter muito cuidado. Senhor, seja feita a sua vontade. Tá? Obrigado. Então, a gente tem que ter isso aí. Eu tive um banco. Entrou o dinheiro no banco na minha conta. Eu sabia que aquele dinheiro não era meu. E era um valor bem alto. Aí eu fui até a agência e falei, olha, entrou o dinheiro na minha conta, o dinheiro não é meu. Ah, não, está na sua conta, o dinheiro é seu. Eu falei, não é meu. Eu vou usar então. Se eu usar, então não tem como escolher atrás de mim. Aí foi lá, olhando direitinho, o nome da moça é igual ao meu. A diferença é só o nome dos pais, né? Homônimo. Hã? Homônimo. Aí foi o nome dos pais que deu a diferença. E eu devolvi. Eu não quero saber. Pegou lá o dinheiro, depois jogou na cadeia. Eu vendi o pau e devolvi tudo. Essa história do Zezinho, velho, Correio. Sabe quem é o Zezinho? Pedreiro? Depositaram 5 milhões e tal na conta dele. Ele devolveu, senhor? Era de quem?
Deve ser desse dinheiro de estar passando por processo de lavagem. Todo mundo sabe que eu trabalho na Caixa, né? Aí veio lá no extrato do meu pagamento, 100 mil a mais. Só que quando vem o extrato, você tem que tirar a nota fiscal. E quando você tira a nota fiscal, você tem que pagar. Pelo imposto, né? Óbvio. Aí eu liguei para o meu gerente e falei, olha só, que estamos com uma situação aqui, não é nada desagradável, mas... Tira a nota, Você tem duas opções. Ou você resolve a situação e diminui os 100 mil do meu extrato, ou você deposita os 100 mil efetivamente e eu te faço a nota fiscal. O quê? 100 mil? Vários correspondentes tiveram assim 100, 50, o meu foram 100, 50, 20 e tal. Alguns meses antes de uma situação que teve. E ficou até o dia 10 do mês seguinte, aquele extrato lá. Depois, não emitia nota, mas também não tinha dinheiro na conta, só tinha o extrato. O dinheiro subiu. O dinheiro não. Era o destino certo. Era o destino. Mas a função da gente é colocar, olha, está errado. Tem alguma coisa errada. Então, o sexto selo, lá no verso 12, diz assim: houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de crina, e a luz inteira como sangue. As estrelas do céu se precipitaram sobre a terra como a figueira que deixa cair seus frutos ainda verdes ao ser agitada por um vento forte. O céu afastou-se como um livro que é enrolado. As montanhas todas e as ilhas foram removidas de seu lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos os escravos e os homens livres, esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: